Alternativa primeira edição e no Momento Agro de hoje nós vamos falar sobre um aspecto fundamental para entender como o nosso campo se conecta com o mundo, a importância das commodities no agronegócio. As commodities agrícolas, como soja, milho, café, açúcar, carnes, são produtos padronizados de produção em larga escala que têm grande influência sobre a economia nacional e internacional. Elas não só definem grande parte da pauta exportadora do Brasil, como também são responsáveis por gerar divisas, movimentar cadeias produtivas inteiras e sustentar regiões inteiras do país. Quando os preços dessas commodities sobem no mercado internacional, isso pode significar ganho expressivo para o agricultor, para as indústrias que processam esses produtos, para o transporte e para quem trabalha com insumos, para quase todo mundo no setor. Por outro lado, essa forte dependência das commodities também traz riscos, fatores climáticos, variação cambial, mudança nas políticas externas de importação, oscilações mundiais de oferta e demanda, tudo isso pode afetar o preço que o produtor recebe, às vezes de forma drástica. E isso faz com que planejar bem seja essencial. Escolher o produto certo para a sua região, investir em produtividade, buscar proteção contra oscilações, entender mercados consumidores internacionais, logística, armazenagem. Tudo isso pode fazer diferença entre noites de preocupações e dias de colheita bem-sucedida. Fique ligado, pois hoje vamos conversar com o engenheiro Leite, que vai explicar como o produtor pode tirar o melhor proveito das commodities, aproveitando a oportunidade de preço, reduzindo o risco e fortalecendo o negócio para além da porteira. Não saia daí, que vai ser uma conversa para quem quer ver seu trabalho render de verdade. A partir de agora começa o Momento Agro com o engenheiro Leite e Alberto Lopes no comando. É com você aí, meu amigo! Momento Agro, Alternativa FM. Beleza! E lógico, o Momento Agro tem que ter a presença dele, engenheiro Leite, bom dia! Bom dia, Alberto Lopes, bom dia, fã original, e bom dia a toda a audiência da Rádio Alternativa, para quem é que a gente faz o programa toda sexta-feira. A matéria ficou muito boa, viu, Alberto? Muito boa. Padrão... Menino prodígio ali, capricha! Padrão, Cadê ele? Alô, Padrão fã. Globo, viu? Padrão Globo. Bom dia a toda a audiência da Rádio Alternativa. Hoje aqui no Momento Agro, chama... Para começar, engenheiro Leite, o que exatamente é uma commodities e se todo produto agrícola pode ser considerado uma? Bom dia mais uma vez, né, Alberto? Alberto, a primeira pergunta é mais um pouco complexa, a segunda é não. Nem todo produto agrícola é considerado uma commodity agrícola. Porque commodity agrícola, a commodity de um modo geral, é um bem de origem primária ou semi-elaborada, produzida em larga escala e com pouca diferenciação entre as pessoas que produzem, seja minério de ferro, seja petróleo, enfim. Não existe grandes diferenciações em qualquer parte do mundo. Soja é soja aqui, milho é milho aqui, é milho na China. Então, para ser uma commodity agrícola, é preciso ter pouca diferenciação entre os players do mercado, os produtores, né? E as commodities geralmente são usadas como matéria-prima em processos industriais. E os principais exemplos de commodity, de um modo geral, é o minério de ferro, petróleo, soja, milho, entre outros produtos. Então, em resumo, Alberto, uma commodity, no caso agrícola, commodity é um produto básico, padronizado e negociado em escala planetária. Se não for negociado em escala planetária, não tiver preço cotado em bolsa de valores, não é considerado uma commodity. O preço é determinado, como eu disse, pela lei da oferta e da demanda no mercado internacional. E nas commodities agrícolas, as principais são soja, milho, trigo, café, açúcar, algodão, arroz e boi gordo. E uma outra coisa importantíssima da commodity agrícola, ela é utilizada, as commodities agrícolas são utilizadas como no índice de preço ao atacado, ou índice de preço do atacado, é a mesma coisa, que é o IPA. E só para você ter uma ideia, Alberto, o IPA é determinado 73% por produtos de origem agropecuária e apenas 27%, números arredondados, tá certo? 27% é de origem industrial. Ou seja, quando as commodities agrícolas sofrem alteração de preço, o preço do atacado vai subir ou vai cair, de acordo com as flutuações. E para você ter uma ideia ainda maior, apenas 2 itens, que é, no caso, a soja e o milho, representa 13% da formação dos preços do atacado. Para você ter uma ideia, às vezes você vê alguns preços subindo, você não entende o porquê. Às vezes
Ó, a soja e o milho representam 13% na formação dos preços do atacado. Então, por isso você se tira da importância das commodities agrícolas. Espero ter respondido de maneira bastante razoável aí pro pessoal. Beleza, deixa eu mandar um abraço pro meu amigo Fábio Souza, lá em Luiz Eduardo Magalhães, acompanhando aí o nosso programa. Grande Fabão, um abraço, meu irmão. Pergunta chegando aqui. Eu sou produtor de milho aqui na Bahia. Queria saber, quem define o preço das commodities? É o mercado internacional mesmo quem manda nisso? Com certeza, Alberto. O preço das commodities são formados em bolsas de mercadorias e futuros. E aí é determinado principalmente por uma lei, é a lei mais antiga em relação ao comércio da humanidade, que é a lei da oferta e da demanda. Porque assim, os grandes players significa, você vai ver esse termo na mídia, é os grandes jogadores do mercado, é um termo que eles usam em bolsa de valores. Eles analisam o tempo inteiro. Eles pegam os índices de plantio. Primeira coisa, área plantada, cresceu ou subiu. Ele coloca lá, anotou lá no programa de computador dele. Como está o desenvolvimento da lavoura? As chuvas estão normais nos grandes centros produtores do mundo? Pronto, ele vai lá, anota isso. Então, aí você analisa clima, condições climáticas, área plantada, demanda. A demanda é mais ou menos conhecida no mundo inteiro. É claro que sofre algumas oscilações devido, se você, por exemplo, tiver uma melhoria na renda do povo africano, principalmente, e no sudoeste asiático, a tendência é que os preços de algumas commodities sobem. Por quê? Porque as commodities é base alimentar. E quando a população começa a elevar seu nível de renda, a primeira coisa que ela melhora na vida dela é a alimentação. Isso aí, ou seja, os players do mercado, os jogadores do mercado, esse pessoal do mercado, sabe disso tudo. Então ele analisa área plantada, repetindo, área plantada, desenvolvimento da lavoura, a parte de clima. Então, diante do cenário que se desenha ao longo do ano, os preços vão se formando. E aí agora vem outro fator muito determinante na formação do preço, é um negócio que eles chamam de estoque regulador. A China, Índia, Estados Unidos e Brasil são os grandes produtores e consumidores. Então são eles que determinam os estoques reguladores do mundo. Então, se esses países, lógico, tem a Ucrânia ali também, só que a Ucrânia é mais voltada para trigo. Então, se esses players, se esses grandes mercados, consumidores e produtores, eles aumentam o seu estoque regulador, isso é um sinalizador de que a produção está sendo muito boa. Porque geralmente você aumenta seu estoque regulador para não deixar o preço cair quando há super safra. Porque não é interessante você deixar o preço cair abaixo de custo de produção. Porque muita gente vai abandonar aquela determinada lavoura. É claro que os governos, nesse sentido, eles intervêm e os grandes players de mercado, atento a essas movimentações dos governos, eles posicionam os preços. Tem outro fator do preço também, Alberto, que é um negócio que eles chamam de prêmio de logística, que é o prêmio pago ao produtor. Por exemplo, o cara que produz lá em Sinop, no Mato Grosso, numa região que o custo até chegar no porto é maior, ele recebe um preço menor pela sua produção. Quanto mais próximo do porto você estiver, maior será o seu prêmio. Porque o preço é formado pelo custo de produção, preço fixo lá do produtor. O custo de produção mais custo de logística. E aí a oferta e a demanda determina a elevação desses preços ou a queda desse preço. Porém, se o produtor rural ele está ali próximo do porto, 100 km do porto, o outro está a 1.000 km do porto. Então, o custo de logística dessa mercadoria até chegar no porto para fazer escoação para os mercados internacionais é maior. Portanto, ele recebe o que a gente chama de preço seco. Ele não tem prêmio, porque ele não vai conseguir premiação em relação ao preço de Chicago. Porque a grande bolsa de valores do mundo que determina realmente os preços, é claro que os mercados regionais existem algumas flutuações baseadas em coisas locais, mão de obra, a parte de logística, de custo de plantio ali, de plantio de preparo do solo. É claro que existem pequenas oscilações, mas o grosso do preço, mais de 90% do preço é determinado principalmente pela Bolsa de Chicago, levando em consideração todos esses parâmetros que eu fiz. Na agricultura. Na agricultura. Não, porque no minério de ferro, por exemplo, é a China que determina. A China, no minério de ferro, por exemplo, foi bom se tocar. A China determina, entre aspas, porque, por exemplo, o Porto de Dailan, o Porto de Dailan,
e a bolsa chinesa, porque a China é um grande consumidor. Entretanto, nós temos que analisar quem são os grandes fornecedores da China. E isso tem um peso maior no preço do minério de ferro do que no caso da soja, por exemplo, das commodities agrícolas. Porque, por exemplo, só para dar um exemplo, supondo que o Brasil tem um problema em uma grande mineradora aqui, então a China não tem como controlar esse preço, infelizmente. Entendeu? Já no caso da soja, você tem uma diversidade maior dos grandes fornecedores e os estoques reguladores fazem com que esses preços tenham uma maior estabilidade. Basicamente é isso. Aí, você falou na instante aí a respeito, né, da proximidade. Eu lembrei aqui quando meu cunhado, uma certa época, ele entrou nessa onda de plantar maracujina. Certo. Só que é o seguinte, era muito distante a roça até chegar na estrada. Aí o que é que acontecia? O cara que ia comprar, aí ele falava, eu vou lá buscar, agora o preço eu só pago X. Exato. Porque a estrada ruim, distante, e só tinha ele produzindo. Aí foi da época, eu ainda até dei uma ideia, daí eu falei, por que não chama os outros vizinhos, todo mundo produz, que aí vem buscar em grande quantidade, o preço valoriza. Mesma coisa acontece com as commodities. Perfeita, a mesma coisa. Essa explicação sua regional aí foi perfeita. É isso aí. Quanto maior a dificuldade de escoar a produção da fazenda para o porto, no caso do maracujá, da fazenda para o atravessador, do atravessador para os grandes centros consumidores, isso determina o preço que o produtor vai receber. E pior fica se tiver algum produtor já próximo do comprador. Aí o outro cara tá mais arrombado ainda. Quanto mais próximo você está dos compradores ou dos consumidores, maior será o seu prêmio. Porque no caso das commodities, a cotação que dá nas bolsas de valores, pessoal, é a cotação base. Mas em cima daquela cotação base, é o que eu falei, existe o prêmio. Às vezes, o prêmio das regiões distantes, a gente chama de prêmio negativo. Ou seja, ele recebe um valor abaixo do valor de Chicago. E em relação a quem está próximo, principalmente o pessoal que está ali no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, esse pessoal, a soja deles são mais cara porque ele está próximo do centro dos portos. Então, quanto mais... Ao contrário de quem está aqui, Luiz Eduardo, Exato. Barreiras... O prêmio, às vezes, é 0 a 0, que a gente chama. Às vezes, o cara, mesmo distante, ele consegue ali um prêmio de R$2, R$3 por saca. Mas o pessoal de São Paulo, o pessoal de Santa Catarina, eles recebem R$15, R$12 por saca de prêmio, porque ele está próximo ali. Ó, quem tá mandando um abraço pra você aqui é o nosso amigo... Buccello. É lá de Luiz Eduardo Magalhães, acompanhando nosso programa. Mas obrigado. Ele que fez aí a pergunta aí sobre o negócio do milho, né? E mandou aqui, parabéns aí, show de bola. Deixa eu mandar um abraço aqui, Alberto, meu amigo aqui, ó. Meu amigo aqui, esse é o amigo também, Jorjão da Retro Escavadeira, tá na audiência lá. Ó, fala nisso, viu? Próximo domingão, ao vivo, vai ser de lá do sítio dele. Domingão da galera. Já encomendou uma leitoa. Um bode e um bezerro. Exatamente. O homem disse que, ó, o que for de comida aqui, pra deixar comigo. Agora bebida, cada um leva a sua, tá certíssimo. Jorge da Reto, esse é moral. Aí a bebida fica por conta do patrão. Alô, Manel! Bora ver, vou mandar lá uma verdinha. Mauri. Deixa eu mandar um abraço aqui também pra Glauber. Glauber é do Lab Laboratório. Gente boa. Obrigado pela audiência, grande anunciante. A Mauri mandou um áudio aqui. De bancada, bom dia Leite, bom dia ouvintes da Alternativa. Fala aqui é a Mauri. Falar de agro é muito importante, interessante para ver se a gente consegue abrir a mente dos gestores, né, para a importância do agro na nossa região. Moramos numa pode região trazer até aqui para bater um papo. Mas temos um potencial de produção de frutas muito grande para a gente exportar. Está faltando apenas organizar o mercado e também criar políticas públicas de armazenamento e exportação. Com certeza, Mauri. Ô, Alberto, deixa eu fazer só uma observação que eu acabei falando e eu tenho certeza que eu esqueci. Outra coisa, pessoal, que influencia na flutuação de preço, principalmente para preço positivo, preço maior, que eu esqueci de citar, que são as crises econômicas, a relação de guerra e de seca. Isso aí são coisas que influenciam de forma determinante e com a maior velocidade. Porque tudo andando de maneira correta, o preço ele sobe de forma constante ao longo do tempo. De forma tranquila ali, 2%, 3%. Mas quando acontece guerras em regiões onde são grandes consumidores ou próxima no caso do Golfo, lá do Golfo, alguns tipo golfos... a Ucrânia, né? Isso. Aí isso aí determina
de forma mais decisiva a elevação dos preços. Normalmente é a elevação dos preços. E quando a guerra também acaba, é claro que esses preços também vão cair mais abruptamente. Essa eu esqueci de Porque falar. no caso da Ucrânia, o negócio é mais lá por causa dos insumos, né? Que a maioria dos insumos hoje, a nível mundial, é tudo derivado Ucrânia, da Ucrânia, Rússia, aquela região da Rússia ali, aquela fronteira ali, eles produzem muito fósforo ali, muito fosfato e muito potássio. Eles produzem. E outra coisa também ali, a gente chama das encruzilhadas, que é o antigo caminho das Índias ali, né? Isso. Aquelas encruzilhadas, aqueles estreitos ali. Se tiver crise naquela região, aí normalmente o pessoal vai ter que fazer o contorno. Que é a coisa mais difícil não ter, né? Mas tem época que tem a guerra, mas eles não barram o fluxo de navios. E aí eles têm que fazer o contorno ali pela África. E aí você aumenta em mais de 17 mil quilômetros. Aí o custo aumenta demais. E a questão do canal do Panamá mesmo, ele tem uma importância danada. Se aquilo ali parar, já fica mais caro o transporte. Né? Mas o canal do Panamá não fecha porque ali é os Estados Unidos que mandam, então ninguém... Ali ninguém mexe, não. O canal do Panamá ninguém mexe, porque ali é os Estados Unidos que mandam e acabou, entendeu? Deixa eu mandar um abraço aqui para Francisco de Souza Meira. Olá, bom dia, Alberto Lopes, a todos os ouvintes da Alternativa. Primeira edição, estou aqui em Barueri, São Paulo. Um abraço. Obrigado. E saúde, amém. Emanuele Oliveira, bom dia, Emanuele. Maírton Meira, bom dia, pai. Daniel Pessoa, olá, bom dia, Alberto Lopes. Rosa Murutu, bom dia, Alberto Lopes. Bom final de semana, valeu, meu bem. Uma pergunta aqui, chegando. Mande. A gente ouve falar que o dólar influencia no valor da soja e do café. Mas como isso funciona na prática para o produtor aqui dentro do Brasil? Verdade, Alberto. Assim, agora a cotação do dólar, ela vai influenciar de modo decisivo mais aqui dentro. Por exemplo, se o dólar sobe, é claro que sua mercadoria, é tudo cotado em dólar, sua mercadoria em real vai subir. Em real ela sobe, porque a cotação de tudo é em dólar. Tudo que tu pensar, a cotação é feita em dólar. Então, se o dólar ele se valoriza em relação à moeda nacional, aí você tem uma premiação em relação ao real. O dólar só influencia desta forma, na hora da conversão monetária. De outra forma, o dólar não vai influenciar, porque a cotação é em dólar lá. Então, para o americano, ele vai influenciar a flutuação do valor da mercadoria. Para nós, é o valor da mercadoria e a cotação do dólar. Porque se o dólar é de 5,60, por exemplo, ou se está grosseiramente aqui, uma saca de soja, vamos lá dizer que está custando aí, sei lá, $70, vezes R$6, dá 420, né? Rapidamente falando. Se ela cair para R$50, cai para 300. Se o dólar cair para R$5, vai cair para 350. Então, a pessoa perde R$70 em uma saca somente com a cotação. Então, o dólar influencia nas moedas locais, nas moedas regionais, o peso argentino, etc., o peso colombiano. Então, isso aí, por isso que os grandes exportadores, eles torcem para a moeda local desvalorizar, porque o custo dele, a maior parte, ela é em real. Claro que alguns insumos importados vão ser em dólar. Então ele prefere que o dólar suba, porque aí ele vai ser mais premiado. Beleza. Tem mais alguma pergunta? Tem. Alberto Lopes, pergunte aí o engenheiro Leite. Para agricultura, é melhor El Ninho ou a Laninha? Rapaz. E agora quem tá entrando agora é a Laninha. Rapaz, aí... Laninha. São dois fenômenos climáticos que eu não sou, assim, pessoal. O que eu vou falar aqui é baseado num conhecimento pequeno que eu tenho. Lógico que na minha agronomia você tem uma matéria chamada climatologia agrícola. Mas, assim, esses fenômenos aí são fenômenos muito complexos. E, via de regra, quando há o Laninha, quando estamos no Laninha, a tendência é que a parte norte-nordeste aqui chova mais. Então, para quem está no Nordeste, é melhor o Laninha. O El Ninho é justamente o contrário aí. E o Laninha é um fenômeno que as temperaturas do Oceano Pacífico elas diminuem ou se permanecem nas médias normais. O El Ninho é o contrário, ele vai aquecer o oceano, as águas do Oceano Pacífico, que vai ter uma maior formação de nuvens. Entretanto, essas nuvens, através das correntes de ar ali, os fenômenos meteorológicos da Amazônia, vão direcionar essas nuvens, essas grandes massas de ar úmida, para a região sudeste e centro-oeste. Então o El Ninho vai dar problema geralmente para o pessoal aqui do Nordeste. É claro que as intensidades de chuva aumentam, a distribuição da chuva também se torna irregular, mas isso são fenômenos que acontecem desde quando o mundo é mundo.
Eu só não acho, Alberto, sinceramente, isso é uma opinião minha e de muita... Eu sou da corrente que não acredita em aquecimento global. Eu acredito em aquecimento regional. A gente chama de ilha de calor. Aquecimento global eu acho uma bobagem. O homem não tem influência sobre isso. Eu sou da corrente do professor Ricardo Felício e o professor Fernando Molion. Então, assim, eu sou da corrente desse pessoal. E tem outros aí, porque os dois mais famosos são esses. Eu sou da corrente que eu não acredito que o ser humano tenha capacidade. Só para você ter uma ideia, quando um vulcão lá da região da Indonésia, eu não lembro o nome do vulcão não, lá na Ásia, ele entrou em erupção, Alberto, teve um do Chile também. A quantidade de monóxido de carbono que ele jogou na atmosfera, quando ele entrou em erupção, foi a mesma quantidade do que toda a atividade industrial e humana desde a Revolução Industrial. Uma única, e aí você fez as temperaturas do planeta desabar em 2 graus. Que o pessoal chamava lá a Terra da Garoa de São Paulo na década de 50 e 60, você lembra? Pronto, foi justamente nessa época, porque você manda uma quantidade de particulado de enxofre, de uma série de particulados na atmosfera, ele cria uma camada densa, diminui a passagem da luz para a superfície do solo, então o solo aquece menos, automaticamente a temperatura ao longo do tempo ela esfria. Então nós tivemos aí praticamente uma década de temperaturas abaixo da média. Então a atividade do vulcão lá influenciou na diminuição da temperatura. Inclusive lá na década de 60, eu já falei isso aqui uma vez com o Manelão, tinham pesquisadores que diziam que nós estávamos entrando numa mini era do gelo. Aí esses mesmos pesquisadores, passados 40, 50 anos, estão dizendo que nós estamos entrando numa área de aquecimento global. E as previsões deles nunca dão certo. Agora o atual rei Charles, Alberto, um assunto até que não é aqui não, mas é interessante dizer isso. O vulcão da Indonésia lá é o Rijane, que é o mais ativo. traiçoeiro, mais ativo. Ele foi esse vulcão aí. Depois tem uns estudos na internet que vocês podem pesquisar. Então o rei Charles, na época, príncipe Charles, dizia que ia acontecer uma catástrofe, que o planeta ia subir 5 graus, que ia com a calota polar, um monte de balela, e não se confiou. As previsões desse pessoal não se concretizam. Então, assim, eu acredito muito que o El Niño e o Laninha são fenômenos naturais desde que o mundo é mundo. Simplesmente, dos 50, 60 anos para cá, eles descreveram esses parâmetros, sistematizaram com estudos do assunto, temperatura, elevação de temperatura, pressão atmosférica, correntes de ar, etc. Eles sistematizaram e levaram isso ao conhecimento da população. Só que tem um bando de filha da puta aí, me desculpa a palavra, que ficam alardeando, assustando a população. O ser humano não tem a menor capacidade de alterar o clima. Beleza. Pergunta chegando aqui do nosso amigo Alberto Barreto, lá de Camaquã, no sul da Bahia. Show. Vale a pena o pequeno produtor tentar entrar nesse mercado de commodities ou é algo mais voltado para grandes fazendas e exportadores? Alberto, as partes de commodities... Ele lá produz cacau, viu? Produtor de cacau. Pronto. Cacau é uma commodity agrícola também, esqueci de falar ela. Veja bem, o produtor de cacau, aí sim, é claro que ele tem que investir, ficar atento de mercado, posicionamento, qualidade, etc. Então, variedade. Então, o produtor de cacau, que é uma cultura de alto valor agregado, o próprio produtor de café. Agora, você partiu e faltou discriminar aí quais commodities. Tem commodity que, apesar dele ser uma commodity larga escala planetária, ele tem um valor agregado muito maior. Um hectare de café, ela produz, sei lá, a depender do preço, ela vai te dar aí 60 mil reais por ano bruto. 60, 70, depende do produtor. Vamos botar 60 mil bruto. Um hectare de soja, Alberto, ela estourada vai deixar aí 12. Entendeu? Então, assim, e o custo para produzir 12 mil, você vai gastar 8. O cacau, para você produzir 60, 70 mil por hectare, você vai gastar aí 20. Então, a margem de lucro e o faturamento por área de cacau e café são muito maiores. Coisa que não acontece no milho, na soja, no arroz, no trigo. Então, a margem de lucro por área, ela é muito menor. Então, ele poderia ter discriminado aí quais commodities. Então, as commodities de baixo valor agregado, que você precisa estar plantando 1.000 hectares, essa daí realmente, se o pequeno produtor enveredar nessa área aí, eu acredito que é uma bobagem. Milho, soja, trigo e arroz, é complicado você trabalhar com pequenas áreas.
porque o seu custo, inclusive, será maior do que o do grande produtor e você não vai conseguir um preço maior, porque commodity é complicado. Essas commodities aí. Beleza. Com tanta oscilação de preço, existe alguma forma de produtor se proteger dessas quedas repentinas das commodities? É estoque, né? É a principal ferramenta de se proteger é a estocagem e você ter liquidez no seu negócio. Quem deve menos é a história do... Quem pode, manda, né, velho? Quem não pode se sacar. Então, assim, se você tem boas condições, é estoques. Os estoques são justamente utilizados para que você guarde sua mercadoria no momento da baixa e venda no momento da alta. Só que, normalmente, o produtor não tem essas condições. Se bem que o Brasil, nos últimos 10 anos, melhorou a parte de estocagem. Nós hoje temos uma capacidade de estocagem muito boa, de cabeça.